Olá, hoje vamos falar de um assunto que faz parte da nossa vida, faz parte do equilíbrio da nossa homeostase e também do bem-estar. É o ponto fundamental para que haja equilíbrio nas nossas emoções, é o sono. Como atingir um sono de qualidade, um sono profundo, que faça com que você tenha capacidade de enfrentar aquilo que a vida te coloca? Bom, veja bem, quando nós repousamos, o nosso cérebro ele entra num processo como se fosse de se reconfigurar, ou seja, o momento inconsciente do sono seria algo que faz com que haja uma organização, um sistema de processamento de dados, tá? Daquilo que a gente viveu durante o dia. Quando o indivíduo está passando crise emocional ou mesmo vivendo um alto momento de estresse ou tem problemas de ordem psiquiátricas ou de ordem emocional também, ele não consegue muitas vezes atingir esse estágio de sono profundo, que ele é extremamente reparador para as emoções. Como é que isso acontece, né? Na visão da psicanálise, que ela respalda toda a psicologia, na hora que você sonha, você tem uma capacidade de atingir a sua dor, ou seja, de abstrair aquilo que você não consegue tocar. Na verdade, o inconsciente seria como uma página que passa ao redor, né, como uma tela de cinema, daquilo que você viveu. E lá você teria material justamente para poder trazer para o símbolo. Foi isso que Freud fez. Quando ele desenvolveu a teoria da psicanálise, ela foi baseada em quê? Nos sonhos. Então, pessoas que viveram traumas de forma muito contínua, crônica, vocês sabiam que às vezes o trauma crônico ele é pior do que o trauma agudo. Por quê? Porque ele vai se instalando, né, de forma gradual, lenta durante a vida, e aquilo vai gerando um comportamento muitas vezes que a gente não consegue entender o motivo. Por que tal pessoa age daquela forma? O que aconteceu na vida dela que ela age daquela maneira? Então é um processamento que se instala ao longo da vida. E uma questão muito importante para que esses indivíduos possam restabelecer a saúde mental é de suma importância que eles durmam, repousem e durmam bem. É aquele sono onde eles vão acordar restaurados, a musculatura é relaxada, acontece todo um processo fisiológico, né, que faz com que o indivíduo respire, ele descanse e ele restaure, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista orgânico. Agora é assim, né, falando de emoções, tudo aquilo que você não traz para o símbolo, o que acontece? Você não tem a capacidade de entrar na razão. Aquilo que não é racional é doente. Não estou falando aqui que nós devemos ser extremamente racionais, eu estou falando de um ponto de vista psicanalítico, um ponto de vista do emocional. Tá? Então assim, o processo de cura é a racionalização da dor. É o entendimento daquilo que te fez sofrer. Por exemplo, pessoas que viveram trauma de guerra, isso é muito nítido, né? Elas desenvolvem uma autodefesa. Então, alguém se aproxima delas e vem aquela reação de violência. Por quê? Aquilo está gravado no inconsciente, isso é muito claro também. Olha que curioso, né? Então, é uma forma de defesa, uma defesa inconsciente, uma manifestação inconsciente, porque no fundo o símbolo sabe, né, que aquilo não está acontecendo, que ela está numa guerra, mas é um ato reflexo, que a gente chama. Então, por que eu estou falando isso? Para entender os sonhos. Quando você dorme e tem toda essa configuração na sua mente, você passa a ter um ato de reparação do trauma, tá? Então, e por que é importante dormir bem? Aí entra a parte fisiológica. Quando o nosso organismo realmente consegue atingir esse estado de sono profundo,
de sono restaurador, ele faz como se fosse uma desintoxicação das emoções. Do ponto de vista orgânico, né, aumenta a quantidade de serotonina, que também ela compete com o cortisol. O cortisol, ele deprime o sistema imunológico. Então aí também, sono de qualidade, melhor, o sistema imunológico vai ter o quê? Mais ativo. Isso é uma questão. Também você atinge aquela questão do relaxamento muscular. Tem pessoas que têm fibromialgia por conta de um sono de má qualidade. Agora, aonde que entra a questão da microbiota, né? Que a gente está falando do efeito Eiffel, da regulação da homeostase e da microbiota saudável. Então, a partir do momento que a sua microbiota ela está bem alimentada, com comida para bactérias, crescem as bactérias boas, ou seja, o ecossistema fica controlado, naturalmente vão haver informações bioquímicas para o cérebro, fazendo com que haja um sistema de reparação. Então, uma microbiota estável melhora a homeostase. Homeostase aumentada melhora a qualidade do sono. Qualidade do sono melhora todo o bem-estar geral, desde o ponto de vista imunológico quanto do ponto de vista emocional. Aí que justamente entra uma situação bem pontual do efeito Eiffel. Então, ele começa justamente nessa cascata que seria a homeostase. Então, regula os nossos sistemas endócrino, né, imunológico, passa tudo a ficar de uma forma funcionando de uma forma mais harmônica, e isso vem transbordar para o bem-estar do nosso sono. E uma das indicações que eu acho até bem curioso, né, na descrição do sistema de tratamento Eiffel, tem bem delimitado o tempo que faz efeito, mas aqui eu estou contando para vocês uma experiência de consultório. Tem pacientes minhas que apenas há 3 semanas de tratamento começaram a ter sono mais intenso. Os sonhos ficaram mais nítidos. Olha que curioso isso. Então elas relataram, não, eu passei a ter sonhos mais nítidos. O que são sonhos mais nítidos? Pela psicologia, psicanálise, entendendo a forma orgânica disso, são sonhos, como se a pessoa atingisse um estado mais intenso de sono, né? Então ela passa a ter essa oportunidade de restauração. Então é nesse momento, né, que chega a hora do reflexo que a gente fala, né? O ato reflexo, na hora do sono profundo, ele passa a ser o quê? Regulado. Então, para recuperar traumas, é fundamental que o paciente consiga repousar. Pessoas que também estão fazendo tratamento psiquiátrico, se elas conseguirem equilibrar a microbiota intestinal, é muito indicado para isso. O sistema de tratamento Eiffel, ele caminha junto com o tratamento psiquiátrico e faz diferença, porque a partir do momento que você consegue modular isso no teu intestino, passar essa informação para o sistema nervoso, você passa a ter um sono de melhor qualidade. Então pensa a respeito disso, que você pode ter uma forma de conviver melhor, tá, com as suas emoções. Como conviver melhor? Através de um sono restaurador. E assim, eu gosto muito de pensar a respeito do trauma, né? O trauma, quando ele é vivido, né, você confronta o trauma, você é capaz de simbolizar, trazer para a maturidade e organizar na sua mente. Então, o sistema de reparação dos sonhos, aí que ele funciona muito melhor. Então, pessoas que estão conseguindo atingir um descanso mais intenso, elas passam a ter a oportunidade, veja bem, tudo inconsciente, né, de organizar melhor as suas emoções. Então pensa nisso, né, como é que eu vou dormir melhor, como é que eu vou me sentir mais restaurado, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Doutora Priscila Ferraz ao vivo.